Você já parou para pensar até onde o orgulho pode levar alguém? E quem realmente aparece quando tudo desmorona? Naquela noite, em um restaurante de luxo, onde o brilho dos talheres parecia mais importante que as pessoas, ninguém reparava no homem mais velho do salão. Um garçom magro, de passos lentos e uniforme simples, quase invisível entre risadas caras e pratos sofisticados. Quase ninguém menos, exceto um cliente rico que decidiu transformar a própria arrogância em espetáculo. Entre piadas cruéis e comentários venenosos, o homem rico fazia questão de lembrar a todos quem mandava ali. Ria da aparência, da idade, da fragilidade daquele garçom humilde, como se o valor de alguém pudesse ser medido pelo terno que veste ou pela força da voz. O salão fingia não ver. O luxo abafava a vergonha. E o garçom, tentando manter a dignidade, engolia em silêncio cada humilhação, até as lágrimas. Mas histórias de humilhação raramente terminam onde começam, porque existe um momento menos curto, inesperado, decisivo, em que o poder muda de lado. Um segundo em que o riso vira desespero, o orgulho vira medo, e quem julgava passa a depender exatamente de quem desprezou. Naquele restaurante elegante, algo estava prestes a acontecer. Algo que ninguém ali estava preparado para ver. E quando o caos tomou conta da mesa mais cara do salão, foi justamente aquele homem ignorado, ridicularizado e subestimado que deu o primeiro passo à frente, revelando que algumas vidas carregam segredos que só aparecem quando tudo parece perdido. Agora, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Comente: eu não julgo, se essa história te fez refletir sobre como tratamos as pessoas pela aparência. Escreva também de qual cidade você está assistindo, porque é incrível ver até onde essas histórias estão chegando. O barulho dos talheres caiu de repente, como se o ar tivesse sido sugado daquele restaurante de luxo. Em uma fração de segundo, o homem que minutos antes ria alto, cercado de conforto, silêncio e arrogância, levou as mãos ao pescoço. O rosto começou a mudar de cor, os olhos se arregalaram, e o som que saiu de sua boca já não era mais riso, era desespero. As pessoas ao redor demoraram a entender o que estava acontecendo. Alguns ficaram paralisados, outros apenas olharam, confusos, sem saber o que fazer diante daquela cena inesperada. A esposa tentou ajudar, batendo em suas costas de forma desordenada. Enquanto cadeiras eram empurradas, taças tombavam, e o luxo do ambiente se transformava em pânico. O homem rico tentava puxar o ar, mas não conseguia. Cada segundo parecia mais longo que o anterior. O orgulho que o acompanhava desde a entrada no restaurante agora não servia para absolutamente nada. Não havia status, dinheiro ou poder capazes de resolver aquele momento. Foi então que do outro lado do salão, alguém se moveu. Um corpo frágil, quase invisível, entre mesas caras e roupas sofisticadas. Um homem que poucos minutos antes havia sido alvo de piadas, olhares tortos e comentários cruéis. Um garçom idoso, de passos rápidos apesar da idade, que largou a bandeja no chão e correu em direção à mesa onde o caos se instalava. Ninguém o chamou, ninguém pediu ajuda. Ainda assim, ele foi. Enquanto alguns clientes se afastavam, temendo se envolver, o garçom atravessou o salão com uma determinação silenciosa. Seus olhos não carregavam medo, nem rancor. Havia ali algo diferente, algo que não combinava com a imagem de fragilidade que tantos haviam julgado minutos antes. Ele se posicionou atrás do homem engasgado, ajustou o corpo, respirou fundo e agiu com uma precisão que surpreendia até quem assistia de longe. Naquele instante, o restaurante inteiro parecia suspenso no tempo. O mesmo homem que havia desprezado, humilhado e ridicularizado, agora dependia completamente daquele que julgara inferior. Cada movimento do garçom carregava urgência, experiência e uma calma que contrastava com o desespero ao redor. O silêncio que tomou conta do ambiente não era mais de desprezo, mas de expectativa. E enquanto todos observavam, sem entender como aquele homem simples sabia exatamente o que fazer, algo começava a mudar ali, não apenas naquela mesa, mas em toda a história que estava prestes a ser revelada, passo a passo, a partir daquele momento que ninguém jamais esqueceria. Antes que alguém percebesse o que realmente estava acontecendo naquela mesa. Vale voltar alguns minutos no tempo e olhar para quem era aquele garçom que quase ninguém enxergava. Ele chegava sempre antes do restaurante abrir, caminhando devagar, como quem respeita cada passo, cada dor antiga no corpo cansado. O uniforme estava sempre limpo, embora simples, e havia nele um cuidado silencioso que não chamava atenção num ambiente onde o luxo gritava mais alto que qualquer gesto humano. Seu rosto trazia marcas profundas do tempo, não apenas da idade,
mas da vida. Rugas que não vinham de conforto, e sim de esforço, de noites mal dormidas, de dias em que foi julgado pela aparência, antes mesmo de abrir a boca. Muitos clientes passavam por ele sem notar sua presença, como se fosse parte da mobília do restaurante. Outros percebiam, mas escolhiam ignorar. Para eles, um homem velho e magro não combinava com taças caras, pratos refinados e arrogância disfarçada de elegância. Pouca gente ali sabia seu nome, e quem sabia raramente o usava. Era o garçom, nada mais. Não perguntavam de onde vinha, o que tinha vivido, nem por que, apesar da idade avançada, ainda precisava trabalhar. Ele não reclamava. Havia aprendido, ao longo dos anos, que a humildade muitas vezes nasce da necessidade, não da escolha. Mesmo assim, fazia questão de tratar todos com respeito, inclusive aqueles que o olhavam de cima para baixo. Naquela noite, antes da família rica entrar no restaurante, ele já havia organizado mesas, alinhado cadeiras e observado o movimento com a calma de quem conhece bem aquele cenário. Sabia identificar, só pelo jeito de andar, quem pisaria ali com educação e quem pisaria com desprezo. Ainda assim, permanecia firme, mantendo a postura, o olhar baixo e a atenção constante, como se estivesse sempre esperando algo, mesmo sem saber exatamente o que. O que ninguém imaginava era que por trás daquele corpo frágil havia uma história que não cabia naquele uniforme. Uma vida inteira guardada em silêncio, marcada por experiências que jamais seriam contadas durante o serviço. Enquanto os clientes discutiam vinhos caros e exibiam status, ele carregava dentro de si lembranças que jamais pediram aplauso. E naquele restaurante onde todos eram rápidos em julgar, ninguém suspeitava que aquele homem simples tão facilmente humilhado era alguém que já havia aprendido a agir quando o medo tomava conta, muito antes daquela noite, em circunstâncias que fariam qualquer arrogância parecer pequena demais diante do que estava por vir. Era justamente esse passado escondido, feito de disciplina, silêncio e resistência, que começava a se mover dentro dele enquanto o salão prendia a respiração. Nada naquele homem era acaso, e cada gesto que surgia agora vinha de um tempo em que decisões rápidas salvavam vidas, não reputações. E enquanto alguns ainda o viam apenas como um garçom velho, algo naquela noite começava a puxar o fio de uma história maior, que aos poucos iria expor o contraste entre aparência e essência, preparando o terreno para que o passado finalmente aparecesse. As portas de vidro do restaurante se abriram com um brilho que chamava atenção por si só. Era o tipo de entrada que não precisava de anúncio, porque o luxo se anunciava sozinho. O homem rico entrou primeiro, passos largos, postura confiante demais, como se aquele espaço lhe pertencesse antes mesmo de qualquer reserva. O terno bem cortado, o relógio caro reluzindo no pulso, o olhar que varria o salão, não em busca de conforto, mas de reconhecimento. Atrás dele vinha a esposa, igualmente bem vestida, observando tudo com certo orgulho silencioso, como quem sabe que está no lugar certo, entre pessoas certas. A conversa deles ecoava acima do tom normal, misturada a risadas altas e comentários que não se preocupavam em ser discretos. Era como se quisessem ser vistos, ouvidos, admirados. Alguns clientes levantaram o olhar por curiosidade, outros por incômodo. O contraste era imediato, enquanto o restaurante exalava a elegância contida. Aquela presença trazia consigo algo mais pesado, a certeza de superioridade. Não bastava estar ali, era preciso mostrar que estavam acima de todos. O garçom idoso observou à distância, como sempre fazia. Havia aprendido a reconhecer aquele tipo de cliente logo no primeiro passo. O jeito de ocupar espaço, de exigir atenção antes mesmo de pedir, de tratar funcionários como parte do cenário. Ainda assim, ele se aproximou com a educação de sempre, puxando a cadeira, entregando o cardápio, mantendo a voz baixa e respeitosa. Mas foi justamente esse gesto simples que despertou o olhar torto do homem rico. Antes mesmo do pedido, vieram os primeiros comentários atravessados. Um sorriso de canto de boca, um cochicho alto demais, uma piada disfarçada de brincadeira sobre a idade do garçom, sobre a lentidão dos movimentos, sobre como aquele lugar deveria ter gente mais adequada ao padrão. A esposa sorriu constrangida, sem corrigir. O riso dele se espalhou pela mesa como algo natural, aceitável, quase divertido. O garçom fingiu não ouvir, ou talvez tenha ouvido tudo, mas aprendido, ao longo da vida, que responder nem sempre muda o coração de quem despreza. Ele anotou o pedido com mãos firmes, apesar do peso que se acumulava no peito. Enquanto se afastava, o homem rico ainda lançou mais um comentário. Agora, olhando ao redor,
como se buscasse cumplicidade dos outros clientes. Alguns desviaram o olhar, outros riram baixo. O silêncio do salão era mais barulhento do que qualquer palavra. Ali, naquela mesa cercada de luxo, começava a se desenhar algo maior do que uma simples refeição. A arrogância estava confortável demais, segura de que nada poderia quebrar aquele clima de superioridade. E enquanto o garçom seguia em direção à cozinha, carregando mais do que pedidos, o ambiente parecia ignorar que aquele excesso de orgulho estava prestes a ser colocado à prova de uma forma que ninguém ali poderia prever. A partir daquele momento, a presença do homem rico deixou de ser apenas arrogante e passou a ser cruel. Cada retorno do garçom à mesa trazia consigo um novo comentário atravessado, uma nova piada disfarçada de humor, sempre dita, alta o suficiente para que outras mesas ouvissem. Ele falava da idade do garçom como se fosse um defeito, da magreza como sinal de inutilidade, do jeito simples como algo indigno daquele restaurante de luxo. E ria como quem tem certeza de que nada lhe será cobrado. O garçom tentava manter a postura, abaixava levemente a cabeça, anotava os pedidos, recolhia pratos e copos com cuidado. Mas por dentro, cada palavra pesava. Não era a primeira vez que era julgado pela aparência. Nem seria a última, mas havia algo diferente naquela humilhação pública. Talvez fosse o tom. Talvez fosse o riso fácil de quem se sente superior. Talvez fosse o silêncio constrangedor das pessoas ao redor. Ninguém dizia nada, ninguém interrompia. O luxo seguia intacto, enquanto a dignidade de um homem era arrancada em pequenos pedaços. Em certo momento, o homem rico decidiu ir além. Comentou que aquele garçom parecia frágil demais, até para carregar uma bandeja, que deveria estar aposentado. Ou coisa pior, a frase foi seguida de gargalhadas, inclusive dele próprio, satisfeito com a própria crueldade. A esposa desviou o olhar, fingindo não ouvir. Outros clientes continuaram suas refeições, escolhendo não se envolver. A humilhação seguia sem resistência, como se fosse parte do espetáculo daquela noite. O garçom sentiu os olhos arderem. Tentou piscar rápido, respirou fundo, mas uma lágrima escapou enquanto se afastava da mesa. Não chorava apenas pelo que ouvia, mas pelo que aquilo representava. Pela vida inteira sendo resumida a uma caricatura injusta, pela sensação de invisibilidade em um ambiente que se dizia sofisticado, mas onde faltava humanidade. Ainda assim, ele não respondeu, não levantou a voz. Continuou trabalhando, porque a humildade, muitas vezes, é confundida com fraqueza por quem nunca precisou dela para sobreviver. O silêncio coletivo do restaurante era quase tão ofensivo quanto as palavras. A humilhação acontecia à vista de todos, mas ninguém parecia disposto a quebrar aquele ciclo. Era mais fácil fingir que não via, mais confortável não se posicionar. E enquanto o homem rico se sentia cada vez mais à vontade para zombar, reforçando sua arrogância, o garçom seguia recolhendo pratos, secando lágrimas escondidas e carregando consigo um peso que não cabia naquele uniforme. O que ninguém ali percebia era que cada piada lançada, cada desprezo público estava empurrando a história para um ponto sem retorno. O ambiente ainda parecia sob controle, a refeição seguia ao riso e coava, mas havia algo se formando por baixo daquela normalidade forçada. Um momento em que o poder mudaria de mãos, em que o silêncio deixaria de proteger quem humilhava, e em que a aparência deixaria de ser o critério principal para revelar quem realmente tinha valor. E essa virada começaria quando ninguém imaginava, no instante mais improvável daquela noite tensa e silenciosa. O salão parecia suspenso em um estranho intervalo de tempo. Depois de tantas palavras cortantes, o homem rico se acomodou na cadeira, com a sensação de vitória, como quem acredita ter reafirmado seu lugar no mundo. O garçom, por sua vez, mantinha-se em movimento automático, guiado mais pelo hábito do que pela vontade. O som dos talheres, antes constante, começou a diminuir, como se o próprio restaurante percebesse que algo estava prestes a acontecer. Havia um silêncio diferente no ar, pesado, desconfortável. Aquele tipo de quietude que antecede uma ruptura. O homem rico levou mais uma garfada à boca, ainda rindo de um comentário que fizera segundos antes. A conversa à mesa perdeu o ritmo. A esposa observava o prato sem apetite, enquanto ele mastigava com pressa, impaciente, confiante demais. De repente, o riso cessou de forma abrupta. Não foi dramático no início, apenas um pigarro estranho, um toque rápido no peito, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Mas o silêncio começou a se espalhar quando o pigarro virou tosse seca e o rosto dele mudou de cor. O garçom, a poucos metros, foi o primeiro a perceber. Algo no corpo do homem rico não estava certo. Os ombros enrijeceram,
Os olhos se arregalaram levemente, e a respiração passou a falhar em pequenos intervalos. Ainda assim, ninguém reagiu. As pessoas ao redor demoraram a entender que não se tratava de exagero ou encenação. Era real. O luxo, a arrogância e a sensação de controle começaram a escorrer pelo suor que surgia na testa daquele homem. A esposa se levantou devagar, confusa, sem saber exatamente o que fazer. Tentou falar, mas a voz não saiu. O homem rico tentou se levantar também, mas caiu de volta na cadeira, levando as mãos ao pescoço em um gesto instintivo, desesperado. O restaurante inteiro parecia congelado. Ninguém gritava, ninguém corria. Era como se todos estivessem presos à própria incredulidade, incapazes de agir diante da fragilidade exposta de alguém que minutos antes parecia intocável. O silêncio agora era absoluto. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer humilhação anterior. O garçom deu um passo à frente, depois outro, sentindo algo antigo despertar dentro de si. Não era raiva, não era vingança, era um impulso profundo, quase esquecido, que vinha de um tempo em que a vida e a morte se decidiam em segundos. Enquanto os clientes observavam, paralisados, o homem rico começava a perder o ar, os lábios arroxeados denunciando que o tempo estava se esgotando. Nesse instante, toda a arrogância se dissolveu. Restou apenas um ser humano lutando para respirar, cercado por pessoas que não sabiam o que fazer. O passado do garçom, que ninguém via, que ninguém respeitava, começava a se alinhar com aquele momento crítico. O restaurante de luxo já não parecia tão grandioso. As aparências haviam caído. E antes que qualquer ajuda externa pudesse chegar, antes que o pânico rompesse de vez o silêncio, alguém precisaria agir. E foi então que ele avançou, lembranças antigas guiando cada movimento decisivo. O homem rico já não conseguia esconder o desespero. O orgulho que minutos antes inflava seu peito agora parecia esmaga-lo por dentro. Ele tentava puxar o ar, mas o corpo não respondia, como se a própria respiração tivesse decidido abandoná-lo. As mãos, que antes apontavam e ridicularizavam, agora agarravam o nada, buscando apoio em uma realidade que começava a escapar. Cada segundo era uma eternidade, e o luxo ao redor não servia para absolutamente nada, diante daquela luta silenciosa pela vida. O garçom se aproximou com passos firmes, quase instintivos, enquanto os outros permaneciam congelados. Ele via sinais que ninguém mais percebia. O olhar vidrado, o movimento desesperado do tórax, a cor da pele mudando rápido demais. Não era a primeira vez que ele presenciava algo assim. O corpo dele lembrava antes mesmo que a mente pudesse explicar. Anos atrás, em cenários muito mais caóticos, decisões precisavam ser tomadas em segundos. Ali, no meio de um restaurante elegante, a sensação era estranhamente parecida. O homem rico tentou afastá-lo com um gesto fraco, como se ainda quisesse manter algum controle, alguma superioridade. Mesmo à beira do colapso, havia resistência em aceitar ajuda justamente de quem ele havia humilhado. Esse edital, pequeno para quem assistia de fora, era gigantesco naquele momento. O orgulho, aquele mesmo orgulho que o fazia se sentir acima de todos, quase se transformava no fator final que lhe custaria a vida. O garçom hesitou por um milésimo de segundo, não por dúvida, mas pelo peso simbólico daquele instante. Ao redor, os clientes começavam a murmurar, mas ninguém se movia de verdade. A esposa chorava baixo, perdida, sem saber como agir. O gerente observava de longe, dividido entre o medo do caos e a incapacidade de intervir. E ali, no centro de tudo, estava aquele homem poderoso, reduzido à própria fragilidade, dependente de um estranho que ele desprezara publicamente. A ironia era cruel, quase insuportável de assistir. O garçom então colocou as mãos com precisão, posicionando-se atrás dele. O toque foi firme, seguro, treinado. Não havia pressa desordenada, apenas foco. Cada movimento carregava a memória de situações em que não havia segunda chance. O homem rico tentou resistir novamente, mais por reflexo do que por escolha consciente, mas já não tinha forças. O ar, faltava o tempo se esgotava, e naquele instante, ficou claro que não era o dinheiro, o status ou o poder que decidiriam o que aconteceria a seguir. Enquanto o garçom ajustava a postura, preparando-se para agir, algo mudou no ambiente. O silêncio ganhou outra densidade, mais tenso, mais urgente. Todos os olhares convergiram para os dois, como se o destino daquele homem estivesse concentrado ali, naquelas mãos envelhecidas que escondiam um passado que ninguém quis enxergar. O orgulho já havia cobrado caro demais. E agora, a vida dele dependia exatamente da pessoa que ele tentou diminuir diante de todos. O garçom não correu por impulso.
Correu porque o corpo dele sabia exatamente o que fazer. Enquanto todos recuavam, ele avançava, atravessando o espaço entre as mesas de luxo, como quem atravessa um campo minado, sem pensar duas vezes. A humilhação recente ainda ardia, as risadas ainda ecoavam na memória, mas nada disso foi suficiente para fazê-lo parar. Ali, diante do perigo, não existia rico nem pobre, não existia arrogância nem status, apenas um ser humano lutando para respirar e outro disposto a agir. As mãos envelhecidas se firmaram com precisão, repetindo movimentos que estavam gravados além da pele. Ele já tinha corrido em direção ao perigo antes, quando ninguém o aplaudia, quando não havia testemunhas. Apenas a urgência de salvar alguém. O julgamento pela aparência o acompanhou a vida inteira, mas também foi isso que o ensinou a não esperar reconhecimento. Enquanto pressionava com firmeza, o tempo parecia desacelerar, como se o restaurante inteiro segurasse a respiração junto com o homem rico. Havia medo nos olhos de quem assistia, mas também incredulidade. Como aquele senhor frágil, alvo de desprezo, podia ser o único capaz de enfrentar aquela situação? A resposta estava na postura, na calma que contrariava o caos. O garçom respirava fundo, guiando o próprio ritmo, enquanto tentava devolver o ar ao outro. Cada segundo era uma escolha, e ele escolhia agir, mesmo depois de ter sido reduzido a piada. O contraste era cruel. O homem que minutos antes se achava superior agora dependia totalmente de alguém invisível aos seus olhos. A arrogância cedia espaço ao desespero, e o silêncio pesado só era quebrado pelo esforço físico do garçom. Não havia aplausos, não havia justiça imediata, apenas a urgência crua de impedir uma tragédia ali, no coração de um ambiente feito para ostentar, não para salvar vidas. Enquanto ele ajustava a força e a posição, algo mais profundo acontecia, algo que ninguém percebia de imediato. A humilhação começava a perder o poder, não porque foi esquecida, mas porque estava sendo enfrentada de frente. O garçom não corria atrás de vingança, corria em direção ao que era certo, mesmo que isso significasse salvar exatamente quem tentou destruí-lo. E naquele instante, com o destino pendurado em cada movimento, ficava claro que a verdadeira força não estava no luxo, nem no dinheiro, mas na coragem silenciosa de quem nunca deixou de ser humano, mesmo quando foi tratado como nada. E isso começava a mudar o olhar de todos ao redor, preparando o terreno para algo ainda maior, que nasceria logo depois, quando as consequências desse ato inevitável finalmente viessem à tona, transformando aquela noite num ponto de ruptura que ninguém ali estava pronto para compreender, mas que já começava a se desenhar no ar, enquanto o garçom mantinha o foco, sentindo que aquela corrida em direção ao perigo ainda não tinha terminado, e algo decisivo se aproximava silenciosamente, mudando destinos, posições e verdades, sem pedir permissão, deixando claro que a história estava longe de acabar e seguia aberta para o. Quando o ar finalmente voltou aos pulmões do homem rico, não foi um suspiro comum, foi um choque coletivo. O salão pareceu acordar de um transe, e todos os olhos se fixaram naquele garçom que ainda mantinha as mãos firmes, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Foi nesse instante que algo inesperado começou a se revelar, não em palavras, mas em gestos. Um dos gerentes, que observava de longe, empalideceu ao reconhecer um detalhe que ninguém mais percebeu: a forma precisa, quase militar, com que o velho havia agido. Enquanto o homem salvo tossia, confuso e vulnerável, o garçom ajustava a postura, respirando fundo, como quem retorna de um lugar antigo. O gerente se aproximou devagar, com respeito, como se estivesse diante de alguém que carregava uma história pesada demais para ser ignorada. Ele olhou para o rosto cansado do garçom e por um segundo pareceu enxergar, além do uniforme simples, além da aparência frágil que tantos julgaram sem pensar. Ali havia algo guardado, um passado que não combinava com o papel que lhe deram naquela noite. A conversa começou baixa, quase sussurrada, mas bastou para mudar a atmosfera. O gerente chamou o dono do restaurante, um homem experiente, acostumado a reconhecer talento e coragem. Quando ouviu o nome do garçom e viu o pequeno distintivo antigo preso discretamente sob a gola, o dono parou. Não era um adorno, não era acaso, era um símbolo de uma vida que já tinha enfrentado o caos de verdade, muito antes daquele restaurante de luxo existir. Aos poucos, o segredo ganhava forma. O garçom não era apenas um senhor humilde tentando sobreviver. Ele tinha sido socorrista em tempos de guerra, alguém treinado para agir sob pressão extrema, alguém que salvou desconhecidos quando o mundo parecia perdido. Aquele silêncio constrangido agora era preenchido por um respeito tardio, quase desconfortável,
porque todos percebiam o quanto haviam errado ao julgá-lo pela aparência. O homem rico, ainda pálido, começou a entender que devia a vida justamente a quem havia humilhado minutos antes. O peso dessa descoberta era visível, não como redenção imediata, mas como um espelho cruel diante do próprio orgulho. E enquanto o salão assimilava essa revelação, ficava claro que aquele segredo não vinha à tona apenas para explicar um ato heróico, mas para expor algo muito maior. Algo que estava prestes a virar completamente a hierarquia silenciosa daquele lugar, alterando destinos, relações e posições. Porque quando a verdade aparece, ela não pede licença, apenas se impõe. E naquele restaurante, sob luzes caras e olhares atônitos, o passado do garçom começava a reescrever o presente de todos ali, preparando o terreno para uma mudança que ninguém conseguiria evitar mesmo que quisesse, porque certas verdades, uma vez reveladas, continuam, avançando, empurrando a história para frente sem permitir retorno. E naquele instante específico, cada pessoa presente sentiu que presenciava não apenas um resgate físico, mas o início de uma inversão moral silenciosa que ainda exigiria consequências profundas e inevitáveis para todos naquela mesma noite decisiva e inesquecível. Quando a verdade começou a circular pelo salão, ela não veio como um grito, mas como um peso invisível que caiu sobre os ombros do homem rico. Cada olhar agora parecia uma pergunta muda. Cada silêncio soava mais alto do que as piadas que ele havia feito minutos antes. Não havia risadas, apenas uma compreensão desconfortável de que algo muito maior tinha sido exposto. A arrogância que antes ocupava a mesa de luxo agora parecia pequena, quase infantil, diante da história que se revelava diante de todos. O dono do restaurante falou com calma, mas suas palavras carregavam autoridade e memória. Ele contou, sem exageros, quem aquele garçom realmente era, como havia servido em tempos sombrios, salvando vidas quando não havia aplausos, nem reconhecimento, nem conforto. Enquanto isso, o homem rico mantinha os olhos baixos, sentindo pela primeira vez o gosto amargo de ser julgado, não pela aparência, mas pelas próprias atitudes. A verdade, ali, não levantava a voz, mas humilhava mais do que qualquer piada, dita em tom de desprezo. O contraste era impossível de ignorar. De um lado, o luxo, os ternos caros, a postura ensaiada de quem sempre se sentiu acima dos outros. Do outro, a humildade silenciosa de alguém que carregava cicatrizes invisíveis e ainda assim servia com dignidade. O salão inteiro parecia perceber, ao mesmo tempo, como é fácil confundir valor com status, força com arrogância, importância com dinheiro. E essa percepção coletiva tornava tudo ainda mais pesado para quem minutos antes se achava intocável. O homem rico tentou falar, mas as palavras não saíram. Não porque ninguém o deixasse falar, mas porque qualquer tentativa soaria vazia diante da realidade exposta. Ele entendia, talvez pela primeira vez, que sua humilhação agora não vinha de fora, mas do dentro. A verdade tinha feito o que nenhuma resposta atravessada conseguiria fazer: desmontar o orgulho peça por peça. Diante de todos, o garçom permanecia em silêncio, não por fraqueza, mas por escolha. Seu olhar não carregava vingança, apenas cansaço e uma serenidade estranha, como quem já viu o suficiente da vida para não precisar provar nada. Esse silêncio dizia mais do que discursos inteiros. Ele não precisava se exaltar, porque a verdade já estava fazendo o trabalho por ele. Ao redor, clientes e funcionários observavam, alguns com vergonha, outros com admiração, todos com a sensação de terem aprendido algo sem que ninguém precisasse explicar. A cena não era sobre revanche, mas sobre revelação, sobre como julgamos rápido demais, sobre como subestimamos quem parece frágil e sobre como certas verdades, quando vêm à tona, expõem não apenas quem foi humilhado, mas principalmente quem escolheu humilhar, preparando o terreno para decisões que ainda não tinham sido anunciadas, mas que já começavam a se desenhar no olhar atento do dono do restaurante e no silêncio carregado que dominava o ambiente enquanto a tensão crescia, lentamente, sugerindo mudanças inevitáveis nas relações, no poder e no destino de cada pessoa presente. Algo prestes a acontecer sem aviso, sem retorno, silencioso, profundo e irreversível agora. Quando a noite começou a se acalmar, não foi o barulho dos talheres que ficou na memória, mas o silêncio carregado de significado. O restaurante de luxo voltou a funcionar, mas nada, a lei era igual. O homem rico permanecia sentado, agora menor, dentro da própria cadeira, encarando o vazio como quem foi obrigado a se ver pela primeira vez.
O garçom idoso ajeitava o uniforme com mãos firmes, não como vencedor, mas como alguém que sobreviveu ao julgamento pela aparência e seguiu em frente com dignidade. A verdade tinha feito algo raro, exposto o contraste entre pobreza e riqueza, humildade e arrogância, sem precisar de gritos. Todos ali entenderam que o verdadeiro poder não estava no dinheiro, nem no status, mas naquilo que alguém faz quando ninguém está aplaudindo. O orgulho quase custou uma vida, e essa percepção ficou suspensa no ar, tocando cada pessoa de forma diferente, como um lembrete incômodo de escolhas feitas todos os dias. O dono do restaurante observava em silêncio, consciente de que aquele episódio revelava mais do que um ato heróico. Revelava como julgamos rápido, como subestimamos histórias escondidas atrás de rostos cansados. O garçom humilhado não pediu desculpas, não cobrou nada, não exigiu reconhecimento. E talvez por isso, sua atitude tenha sido ainda mais poderosa, porque não nasceu da necessidade de provar valor, mas de quem sabe exatamente quem é. O homem rico, por sua vez, saiu daquela noite carregando algo que dinheiro nenhum compra: a consciência do próprio erro. Ele entrou acreditando que luxo o colocava acima dos outros, e saiu entendendo que arrogância isola, enquanto humildade conecta. Não houve aplausos, não houve discursos longos, apenas a sensação de que uma hierarquia invisível havia sido quebrada, não por força, mas por verdade. Essa história não é sobre um restaurante, nem sobre um garçom, nem sobre um cliente rico. É sobre quantas vezes deixamos o preconceito falar antes do coração. É sobre quantas pessoas passam por nós, todos os dias sendo julgadas pela aparência, enquanto carregam experiências, dores e valores que nunca imaginamos. Histórias emocionantes como essa tocam, porque expõem algo universal. Todos queremos ser vistos, além do que parecemos. Talvez seja por isso que narrativas assim geram tanta conexão emocional. Elas lembram que o mundo testa caráter nos momentos mais simples, e que a verdadeira reviravolta acontece dentro de quem assiste. Quando a câmera se afasta, o que fica não é a cena, mas a pergunta silenciosa: como eu trato quem acredito não ter nada a me oferecer? E essa pergunta não busca resposta rápida, porque ela continua ecoando depois que o vídeo termina, atravessando memórias, escolhas antigas e pequenos gestos cotidianos que normalmente passam despercebidos. É nesse ponto que a história cumpre seu papel mais profundo, não como entretenimento vazio, mas como espelho. Um espelho que mostra que todos nós, em algum momento, já fomos o julgado, o observador silencioso, ou até mesmo quem julgou sem perceber. Reconhecer isso dói, mas também liberta, porque abre espaço para mudança real, consciente e humana. Se essa história fez você refletir sobre humildade, julgamento e respeito, deixe nos comentários uma palavra que represente o que ficou no seu coração, como consciência, respeito ou humanidade. Se chegou até aqui, considere se inscrever no canal para continuar ouvindo histórias emocionantes, que revelam verdades que muitos preferem ignorar. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas, e se puder, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele continua exatamente essa reflexão que começou aqui. Se você sentiu algo de verdade com essa história, se chegou até aqui porque essa mensagem tocou em algum ponto do seu coração, esse canal é para você. Então se inscreva agora, não por obrigação, mas porque aqui você vai continuar ouvindo histórias que falam de humildade, justiça e reviravoltas que a vida ensina do jeito mais duro. Agora, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Comente: eu não julgo, se essa história te fez refletir sobre como tratamos as pessoas pela aparência. Escreva também de qual cidade você está assistindo, porque é incrível ver até onde essas histórias estão chegando. Se esse vídeo te prendeu, te emocionou ou te fez pensar, deixa o like agora. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir algo assim hoje. E não pare por aqui. O próximo vídeo já está na tela, e ele continua exatamente nessa mesma linha de histórias emocionantes que revelam verdades escondidas. Clica agora e continua com a gente.